Aqui é a Remy Office 5521, Rio de Janeiro, Brasil. Today is 17 August 2021. We will make a movement today, quite simple, quite clear. First part will be in English, second part in Portuguese. We send, the suggested procedure against the fintech in global scale. It's based on factorization, and it's the part of the database Sigma as IFOR against criminal groups around the globe, and especially major criminals on public institutions are protected by public corruption scam. We will observe that the systematic abuses that you do, indeed you did, against this research puts you equally qualified as criminal, and it doesn't matter if you are a member of a company, a director, a CEO, or a ministry of Supreme Court. If you are associated at this, you got qualified as a criminal. You will observe that this procedure is quite simple to understand. We have the first situation, which is my letter A, as the financial system, and I have my letter B, which is my technology as fields. In general, they are completely different, and the association of two both A, B, indeed give me the concept as fintech, which is presented as C. All procedure with the international law enforcement or part of this. It's the factorization of this, and then we will observe that indeed we have caught with the hands in the act the fintech scams, considering the local access to the network combined with interest and purpose that can be transferred or interchanged at the world access at the network. And of course, if you are a local and a small criminal, you probably will be in touch with the local department and take advantage of the local corruption. If you are a national criminal, you will have the domain of the local conjuncture considering the criminals and the corruption, which indeed are criminals, despite inside the public department. And of course that you won't allow them to be under the missing procedure or destitution as procedure, because you would like to increase your empowerment at regular institution with motivation for criminal purpose. And then we can observe that the national architecture of security won't be enough, and we won't have enough strong and will to face you, and then we will suffer consequences in an international way, especially if you are a national criminal acting in international fields as financial fields and technology and fintech. You will observe that international criminals will suffer international consequence by obvious a guarantee of our constitution, and it's suggested to have a vote. We are supporting this with this anti-crime budget and this big charge 3 trillion. We will observe that all information that you need as international law enforcement is indeed sent to our players that believe, that had the belief at this research. This research is closed, and we are kind of doing the follow-up as a piece of the exploitation that we are suffering. So it's the anti-crime purpose for sure. We do this, we must do this, and I wish you a great night. Keep doing the things that you are doing by Kubernetes or calling the way you'd like to call, but suffer the consequence. One of those consequences is that if you can have the distortions around the globe, considering that you have the environment A up to Z as nations around the globe, which is 0 up to 155,
55 nations, of course that distortion as small letter, small a, up to small z will give me the perception as the integration as conjuncture of criminality or criminality for conjuncture, which is arrays or economical blocks very oriented to commit crimes. And then we will have these global committees in the same way under the evaluation and the review, considering the model offered to the law enforcement. The authorities here will be kind of like this. The system of decision, institutional decision will be like this, with a failure inside. This failure inside is this a small letter. It means that I had the corruption of this situation here. And if this purpose got combined here and by a global event, acts for instance on America will engulf the American. Then it will change or have the law, the Supreme Court of the United States changing the perception and the application of the Constitution, setting the turbulences that have the tranquility. To avoid this, we will have fields of authorities around the globe, and we are doing and having the result as the factorization of the system of justice around the globe, considering the factorization of fintechs with plea bargain, institutional agreement, and other procedures. They will have a derogatory letter. For instance, if I have one specific authority in Brazil to have this, or on Colombia, whatever, or on Europe, they will have this letter, against the transnational organized crime. For instance, to have the American associated with local crime Europe, the local authority with legitimacy and independence, autonomy to act, will have this letter sent to the justice and institutional decision on USA to have the prison or the consequence of this variable here by this derogatory letter. And then we will face the crime around the globe and have the combination as autonomy and independence to have this kind of decision in a systematic way, which indeed will form by the storage procedure 2021-2028 the massive strike against the transnational organized crime that is under financial choke on present time, trying to obtain the continuity by all ways and expose it even more the institutional failure which was hidden. Now it's holographic but exposed in a very explicit way. In the same way, all can be traced by contracts, bank accounts, model offered. And for sure, if you are using, for instance, the circuit inside my machine, considering the clandestine partitures that you have, the volume of files can be evidenced by the antivirus in the same way. You are not invisible. You will face the consequence 30 years enacted from local authorities in Brazil, and death penalty may be against you to have the accomplishment in America. By this derogatory letter, the audit have no make decision procedure, can only set traces, the basic line, have the analysis, the research, but it suggests to have this in português. A gente vai observar rapidamente que o esforço, anticrime, database Sigma foi feito, relatórios foram entregues, a auditoria está conclusa, a pesquisa está conclusa, está tudo encerrado, a gente continua trabalhando, fazendo esse esforço miserável em função da condição de exploração em que infelizmente nós vivemos. Brincadeiras à parte, a gente vai observar que a gente tem o campo financeiro, o campo de tecnologia, A, letra maiúscula, B, letra maiúscula, combinação dos dois pelas distorções, que certamente não são caracterizadas como exclusivamente financeiras ou puramente tecnológicas, mas como fintech. Apresentou um monte de problema, um monte de distorção. A fatoração ocorre a partir daqui A e B, letra minúscula, integrada, forma o fintech, que é igual a C, não é nem A, não é nem B. A gente vai observar que essas distorções se distribuem ao redor do mundo, afetando as instituições, as entidades e organizações internacionais através da corrupção.
Nós temos 155 países distribuídos ao redor do mundo, as falhas em cada um deles, vamos supor que a gente tenha da letra A até a letra Z, letra maiúscula com integridade de parâmetros. Então a gente perde autonomia e perde densidade na capacitação do processo de tomada de decisão, a letra A minúscula até a letra Z minúscula. Certamente aqui a gente tem um quadrado que seria, por exemplo, os Estados Unidos da América, com uma corrosão que é a letra A minúscula. A letra A minúscula em si é incapaz de colocar uma estrutura como a americana, uma conjuntura inteira para baixo. Mas você vai observar que se você tem um evento global, com a estocagem de associação das microdistorções, agora ela pode envolver as instituições americanas e você vai ter a Suprema Corte tomando decisões contra a Constituição dos Estados Unidos, o sistema de justiça atuando com premissas de lawfare e a tomada de decisão institucional puramente orientada pela corrupção e ganhos ilícitos e indevidos de qualquer natureza, como foi observado no Brasil. A gente vai observar que existem autoridades ao redor do mundo ainda com alguma suficiência e autonomia para tomada de decisão, apesar de em cenários em que ocorreram esses eventos, ou que dirigem esses eventos, possivelmente você vai ter um maior comprometimento, né, das parcelas e da estratificação da distribuição do poder institucional. Então você vai ter carta precatória e carta rogatória dessas autoridades com legitimidade para agir, independência e suficiência de juízo, para que sejam tomadas as decisões. Por exemplo, se eu tenho um europeu, um americano atuando na Europa, em consórcio com um crime local europeu, eu vou ter uma autoridade europeia tendo a decisão contra o americano para ser punido nos Estados Unidos, considerando as penas da Europa. Por exemplo, se eu tenho uma violação de dados, violação da minha segurança de informação no território nacional, por exemplo, o caso Greenwald, você vai aplicar as consequências ou financiamento de terrorismo pelo silêncio, considerando empresas globais americanas, o modelo já foi enviado, você vai ter as consequências considerando a lei brasileira por uma carta precatória para essa autoridade americana cumprir, né, a legislação brasileira contra o cidadão americano, porque o crime foi cometido no Brasil. Se esse cara cometeu crime no Brasil, fugiu para os Estados Unidos, você tem o concurso tanto da legislação brasileira, não é, quanto da americana. O crime foi cometido no Brasil e se aperfeiçoou, concluiu nos Estados Unidos, ou seja, ele cometeu a fraude no Brasil, local em que ocorreu o delito, e teve o recebimento da vantagem devida nos Estados Unidos. Você tem um concurso, possivelmente, talvez seja recomendável, ter a tomada de decisão baseada na lei americana, porque está mais próxima tanto do resultado do crime quanto do criminoso, considerando todos os parâmetros de informação e suporte da legislação brasileira. No caso, por exemplo, Greenwald, ele vai possivelmente sofrer, sendo entendido como um crime, você vai ter que aplicar contra ele a legislação brasileira, a pena de 15 a 30 anos, na justiça americana. E lá ele vai ter que fazer, sugestionado, os acordos e as delações e certamente endossar e robustecer esse strike contra o Fintech Crime Around the Globe, que é certamente a trilha, né, de interconexão das organizações criminosas, todas cercadas e infelizmente delatando umas às outras. Tomara que continue assim e que as coisas se tornem cada vez mais explicitamente apartadas e separadas. Uma boa noite.